Olá, eu sou a Bruna Souza e nós estamos na nossa quarta aula de Teatro do Oprimido. Hoje nós vamos falar sobre o teatro-imagem, sobre o que é, falar uma história também de Augusto Boal sobre o teatro-imagem e também um pouco da nossa experiência no Google Meet, né, com as nossas duas aulas que tivemos na oficina de teatro-imagem. Bom, o teatro-imagem ele é uma forma de mostrar a opressão de uma forma corporal, sem a fala, e é legal no teatro-imagem, é pedido sempre um problema pessoal, sempre uma opressão que você viveu e que seja pessoal, local ou global, né? Podem ser qualquer uma dessas três, mas algo do dia a dia. E segundo Boal, o teatro-imagem tem o intuito de transformação da realidade, né? Ele quer transformar a realidade com o teatro-imagem. Agora eu vou ler uma frasezinha dele, que é: no teatro convencional apresentam-se imagens do mundo para que sejam contempladas. Já no teatro do oprimido, essas imagens são oferecidas para serem destruídas e substituídas por outra. E é justamente isso, inclusive, que nós fizemos nas nossas aulas. Na primeira aula, que nós construíamos uma imagem e nós íamos destruindo ela para transformá-la em outra. Uma dessas histórias de teatro-imagem, né, de Augusto Boal, se chama O Capitão no Espelho. Realmente aconteceu, né, em um grupo de teatro do oprimido que o Augusto tinha reunido na Suíça, em 1989. Eram terapeutas profissionais de educação e outras pessoas também profissionais. E nesse dia ele apresentou o teatro-imagem pro grupo e ele disse que foi até que teve um silêncio bem longo, assim, porque ninguém se dispôs a ir logo de primeira, assim, as pessoas demoraram um pouquinho, mas um rapaz chamado Dominique tomou a frente e disse que para a interpretação dele, para a improvisação dele, ele precisaria de um espelho grande. O Boal então sugeriu que ele fizesse para a parede, né, essa interpretação, mas uma das pessoas do grupo disse: então tem um espelho enorme ali atrás daquela cortina. E o Augusto Boal perguntou para ele se ele preferia representar de frente para a parede ou de frente para o espelho, e ele escolheu a parede, o que deixou o Boal inclusive muito satisfeito. O Boal então pediu para ele escolher um ator para ser o antagonista da história dele, e ele seria ele mesmo, né? Ele se interpretaria. E ele escolheu um rapaz magro e baixo, ele escreve inclusive, e eles começaram a improvisar, né? O Dominique explicou como seria pro outro ator e eles começaram a interpretar pro outro espectador, né, no caso. Eu já expliquei o que é espectador, estão nas outras aulas aí. E assim, começou uma interpretação muito violenta. Ele explica que na Suíça, o exército suíço ele conta com pouquíssimos profissionais, com pouquíssimos soldados profissionais, com pouquíssimos capitães profissionais. Ele conta mais com pessoas comuns, com a população. E o Dominique, por exemplo, ele tinha que todo ano ir lá para essa base militar, né, para fazer um treinamento durante alguns dias. E a cena começou, enfim, eu vou ler um pouquinho da cena. Dominique contou que um dia foi convocado ao gabinete do capitão
para ser chamado a atenção por uma falta menor. O capitão lhe ordena olhar no espelho e no espelho olhar para ambos. Dominique e o capitão. E mandara que batesse continência, sempre olhando para o espelho. O que é que você está vendo ali? Né, o capitão falou. Estou vendo a mim mesmo. Não, você não está vendo a si mesmo. Você está vendo um soldado. Veja bem, aqui, não é você. Aqui você é um soldado. Um soldado do exército suíço. E quem mais você está vendo? Estou vendo o senhor. Não, você não está vendo a mim. Você está vendo um capitão. Repare bem nos galões. Esse homem ali é um capitão do exército suíço. Sim, senhor capitão. Eu não sei o que você faz fora daqui, que profissão você exerce. Nem isso não me interessa. Sei apenas que aqui você é um simples soldado. Compreende bem, soldado? Aqui dentro você é um rele soldado, enquanto eu sou o capitão do exército suíço. Entendeu, seu rele soldados de merda? Sim, senhor capitão. E a cena foi se desenrolando, então, se consistia nisso, né? No Dominique como soldado e no capitão afirmando que era um capitão. O tempo todo, e todos ali naquela sala suíços, exceto o Boal, né? Se identificaram e acharam muito interessante a cena, e isso tornou uma febre, assim, e eles quiseram também interpretar, também se interessaram muito pela cena. Então ali eles formaram duplas e reimprovisaram a cena algumas vezes e escolheram três dessas improvisações para representar, né, como imagem ali. A primeira improvisação, né, foi feita de uma forma que o Dominique seria ali usado quase como um objeto sexual pelo capitão, enquanto o capitão se impunha como um pavão, né? Ele disse aqui. Inclusive, o ator que fez o capitão dessa vez improvisou até alguns passos de dança. O ator era um bailarino e ele improvisou até uns passos de dança mostrando essa postura do capitão. A segunda cena foi uma cena onde o capitão estava ainda mais agressivo do que no começo. Então, o capitão cada vez mais falava que você é só um soldado, você é um mero soldado, não importa o que você foi lá fora. Ele usava, inclusive, esse tipo de linguagem no passado, né, dizendo que agora ele é só um soldado e que todo ano ele deveria ir ali e que todo ano era isso, e reforçando cada vez mais essa forma de agressão até o momento que realmente se tornou agressão física. Se tornou uma tortura ali em cena, né? E os atores mostrando isso, demonstrando as torturas. Na terceira cena, eles demonstraram como atores mesmo, como se o Dominique e o capitão fossem atores ali, colocando o figurino diante de um espelho, e o capitão necessitava desse espelho para se ver e se afirmar como capitão, e ele precisava se ver para realmente ali se identificar como capitão. E essa última cena foi a mais comentada e a que mais causou ali entre o grupo. O August Boal, inclusive, fala que a Suíça é o único país condenado a viver em paz, porque ele é um país que circula o dinheiro do mundo todo, é um país muito, muito desenvolvido, então os outros países, justamente pelo dinheiro, não têm interesse em entrar em guerra com a Suíça. Então,
Pra que exército, ele fala, né? Pra que exército se não tem guerra? Se a Suíça não corre risco de guerra, por que ter um exército? E é justamente sobre isso que eles discutem, sobre isso que eles debatem. Porque o capitão ele precisava se afirmar tanto porque ele era um capitão em um lugar, um capitão de exército em um lugar onde não haveria guerra em qualquer circunstância. Ele inclusive fala, como é a marinha de países que não tem mar, de países que não tem costa. E é da mesma forma, a marinha de países que não tem costa é a mesma coisa do exército em um país que não tem guerra. E ele fala, inclusive, que a Suíça, ele é um país que ele pode ter desordem, mas essa desordem tem que ser ordenada. Inclusive, é engraçado pensar assim, né? Por exemplo, as drogas são proibidas na Suíça. Porém, em Zurique, tem uma praça onde as pessoas podem se unir para se drogar. É basicamente isso, assim. Inclusive, tem vans onde eles podem trocar as seringas e eles veem isso como uma forma muito tranquila, assim. O August Bauer, inclusive, ele via... ele presenciou um casal, que era um casal muito carinhoso, eles estavam abraçados e a menina estava injetando droga, né, e abraçada com o rapaz e na maior tranquilidade. Ele falou que ele parecia não estar nem sendo visto por eles dois, pelo menino e pela menina. De tão na paz que eles estavam. Então, ele fala que a Suíça é um país... as drogas não são legalizadas, mas quem for drogado pode... se não fizer baderna, pode fazer, entendeu? Então, é basicamente isso que ele fala nessa parte do livro, nessa parte. É basicamente isso que ele fala nessa parte da história. Isso também, ele também fala sobre o direito ao voto feminino, sobre doenças sexualmente transmissíveis, tudo em volta da Suíça paz, assim. Nós podemos, inclusive, deixar esse trechinho, eu não vou falar aqui porque é muito extenso e... Enfim, voltando à história, o capitão dizia, né, o capitão ali estava sempre tentando se afirmar como capitão. E ele obrigava, né, que o Dominique afirmasse que ele é um capitão e que ele, Dominique, era só um soldado. Enfim, ele repete isso muito, assim, e durante ali as cenas era muito repetido também. O fato dele estar sempre se afirmando e em frente ao espelho. Que o Augusto Boal diz, inclusive, que é a primeira forma de identidade do ser humano. Uma criança vê, né, ali que o reflexo dela no espelho reflete tudo que ela faz. E se ela levanta a mão, o espelho também levanta a mão. O espelho não, né? O reflexo dela no espelho também levanta a mão. E é o que lhe obedece. E ele fala, né, que fazer uma pessoa afirmar em frente ao espelho, que é uma forma de identidade, afirmar que ela é só um soldado, que ela não é nada fora dali, é uma forma de tirar a identidade dessa pessoa. Então é uma forma de tortura. Que é justamente o que ele fala muito sobre essa questão da criança e do espelho, que coincidentemente foi uma coisa trabalhada, né? A questão tem um pouco a ver, não é exatamente a mesma coisa, mas na nossa segunda aula de Teatro do Oprimido nós falamos sobre as crianças, né? Sobre as aulas em período de pandemia e como está sendo e como será a identidade dessas crianças pós-pandemia, como vai ser, né, tudo isso.
Ele fala, né, que fazer uma pessoa afirmar assim em frente ao espelho é tirar o poder de ser dela. Ele se transforma no indivíduo que o capitão quer. Ele fala sobre o nome se transformar em um número, né? Sobre você não ser nada fora daquele espelho, né? Sobre o Dominique não ser nada fora daquele espelho. E tudo o que tá fora desse espelho ele diz aqui. O lá fora se torna uma aparência, um jogo, uma simples representação teatral. A verdade passava a ser o espelho, e não o que o espelho refletia. Então, eu achei essa parte muito interessante, inclusive, quando eu li, que você tirar a identidade de uma pessoa, né, você dar a identidade ali só naquele momento, demonstra, faz a pessoa começar a representar fora dali. Então, se você tira a identidade de uma pessoa, essa pessoa passa a ser aquilo que você diz e todo o resto passa a ser um jogo. E essas ressonâncias, né, essas imagens, elas foram demonstradas de uma forma corporal, não verbalmente. O Dominique se descobriu e aprendeu o que todos nós descobrimos e aprendemos com ele. Se deu através do teatro. Por meio de imagens, sons, cores, distâncias, palavras, ritmos, melodias e movimentos. Era como se repentinamente o quartel tivesse voltado como num sonho, afirmou Dominique. Mas dessa vez vocês estavam comigo e eu estava desperto. Desse modo, pude entrar no meu sonho, como se estivesse entrando num espelho, e o sonho já não me assusta mais. Aqui, eu sou quem comanda, e por isso eu consigo compreender melhor. O Boal disse que ele aprendeu muito, né, nessa aula, muito com o Dominique, muito com essa representação, e esse é o fim da história. Então eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem e assistam as outras aulas caso não tenham assistido. Vão ter próximas aulas e eu espero que vocês fiquem aqui para assistir as outras.